A forma como você pensa, fala e escuta influencia diretamente no que você manifesta. E existe uma posição no mapa que é a ponte entre o mundo interno e externo. Quando você entende como usar essa ponte a seu favor, tudo muda. Fala, meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Carol Pessolato, sou astróloga e sacerdotisa para quem não me conhece. E nesse vídeo a gente vai falar sobre Mercúrio nos signos. Existe uma posição planetária no nosso mapa astral, que é representado por Mercúrio, que tem esse símbolo aqui, que fala exatamente como que é o nosso poder de comunicação, a forma como as nossas ideias fluem, a maneira como a gente expressa e o outro nos escuta. E entender esse posicionamento facilita demais você se conectar com pessoas e transmitir as suas ideias. Eu costumo dizer que Mercúrio, ele é a manifestação dos nossos desejos, principalmente quando a gente fala sobre eles. Então a gente entender nossa posição mental e de comunicação facilita você abrir esse portal de transmissão de conteúdo entre uma pessoa e outra. E isso também pode trazer para você a ideia do porquê que você pensa tão diferente, ou às vezes a forma como você tenta ser, se parecer com alguém, acaba totalmente atrapalhando a tua vida. Então quando a gente entende a posição de Mercúrio, a gente agarra a nossa autenticidade. E ser exatamente a forma como ele é em sua posição vai te ajudar, inclusive, a você conseguir transmitir melhor tudo aquilo que você quer. Quando você entende que signo que ele tá, você entende o formato da tua mente e como você emite a energia através da palavra. Então bora entender agora a posição de Mercúrio por signos. Se você tem Mercúrio em Áries, eu quero te dizer que a sua mente ela é muito rápida. Geralmente são pessoas que não pensam para falar, elas falam tudo aquilo que elas precisam e pensam depois. A fala é impulsiva, corajosa, destemida. São pessoas que têm um caminho para ser líder, conseguem resolver os problemas, não tem receio ali da disputa, de brigas, de conflitos. E quanto mais elas falam, quanto mais impulsiva nas ideias que elas têm, melhor para elas conseguirem serem ouvidas. E você que tem Mercúrio em Áries, você atrai o que você deseja quando você fala com coragem e não tem medo de ser rejeitado pelas suas ideias. Mas só um conselho, aprenda a ouvir também, porque através ali da troca com outras pessoas, você vai conseguir absorver melhor as suas ideias e ter coragem para resolver outros tipos de problema que talvez você nem saiba. Se você tem Mercúrio em Touro, a sua mente ela é firme, prática, sensorial. São pessoas que não falam rápido, mas falam com peso. São aquelas pessoas que elas têm objetivo na hora de se comunicar. Elas não enrolam e detestam aquelas conversas muito metafóricas, que a pessoa enrola para dizer o que ela quer. Geralmente pessoas que têm Mercúrio em Touro, elas vão direto ao ponto. E quanto mais pessoas se comunicam com elas da mesma maneira, mais elas conseguem se conectar. São mentes muito maravilhosas para resolver problemas, enxergar soluções e alcançar inclusive a prosperidade, porque são pessoas muito persistentes naquilo que elas querem, inclusive irredutíveis em suas ideias. Elas conseguem atrair o que elas desejam através ali da palavra sólida, sabendo se portar, sabendo se firmar e não tendo medo de às vezes ter que desafiar aqueles que acabam indo contra seus pensamentos. Mas um alerta que eu deixo para quem tem Mercúrio em Touro é cuidado com a teimosia. A persistência ela é algo muito importante dessa posição, porém você pode às vezes pecar pela teimosia em excesso, onde a vida tá te mostrando ali novos sinais, você insiste em cometer os mesmos erros. Se você tem Mercúrio em Gêmeos, aqui a sua comunicação, meu bem, é o seu grande poder. Uma mente extremamente curiosa, multitarefa e cheia de ideias. São pessoas que têm muita criatividade, elas pensam em tudo ao mesmo tempo. São pessoas que conseguem trazer assuntos diversificados, você muda de assunto constantemente e a pessoa consegue te acompanhar. São pessoas que mudam de ideia também de uma forma muito fácil, mas isso não é um problema, porque a gente tem que aprender também que a vida ela é isso, né? Se a gente ficar só focado em uma coisa, a gente não consegue também muitas vezes crescer. E pessoas que têm Mercúrio em Gêmeos, elas têm que ter isso, essa absorção aí de novos conhecimentos que fazem elas mudarem de áreas. E para essas pessoas é muito importante elas se comunicarem com gente que tá afim mesmo de ouvir, tá afim de trocar ideia. São pessoas que têm que estar o tempo inteiro em contato com outras. E comunicações leves, né? Então aqui eu falo de diálogos leves. Geralmente são pessoas que têm facilidade em conversar com gente mais jovem, porque a mente está muito ativa. São pessoas que atraem tudo o que elas querem com muita rapidez, porque elas têm aquele foco, elas sabem exatamente o que elas querem, então elas conseguem encontrar a linha. Só que um dos grandes problemas aqui é a distração. Então se você tem Mercúrio em Gêmeos, é muito importante que você trabalhe seu foco, porque senão qualquer coisa, qualquer pena te tira aí da sua linha de raciocínio. Se você tem Mercúrio em Câncer, aqui a sua mente ela é extremamente acolhedora. São pessoas que pensam com o coração, extremamente intuitivas, emocionais nas palavras e acolhedoras. Geralmente a fala de quem tem Mercúrio em Câncer é uma fala que está muito conectada às emoções da pessoa. Tudo aquilo que ela sente, tudo aquilo que para ela é muito importante, ela expressa nas palavras.
palavras. Talvez ela não consiga expressar tudo, porque geralmente pessoas com Mercúrio em Câncer, elas querem esconder bastante as suas emoções, né? Elas estão preocupadas muito mais com o outro, em acolher o outro, né? Em ser mãe do outro. Porém, elas podem ter uma dificuldade ali em expressar o que sentem, e aí é onde se perde o poder de Mercúrio em Câncer. Porque você atrai o que você deseja a partir do momento em que você transpõe em palavras ali os seus desejos mais íntimos. Então é muito importante, cuide das suas emoções, né? Que você cuide ali dos seus sentimentos, porque a forma como você se expressa está totalmente ligada a isso, do seu eixo emocional. Mas são pessoas que têm um caminho muito grande para trabalhar com público, com mulheres, com criança, porque conseguem sentir através da comunicação com o outro as suas necessidades. Conheço muitas pessoas que são tarólogas, por exemplo, né? Que jogam cartas ou fazem algum trabalho terapêutico ou espiritual, que elas conseguem ali sentir na comunicação com os seus clientes a sua necessidade. E a sua intuição ajuda, inclusive, a dar conselhos que sejam pontes. Mas é importante que você cuide do seu emocional, para que você nunca seja sabotado por ele, inclusive no seu plano mental. Se você tem Mercúrio em Leão, aqui a gente está falando de um posicionamento de muita intensidade, autoridade e muito brilho. A sua comunicação, ela se destaca cada vez que você fala alguma coisa, seja pro bem ou seja pro mal, viu? Mas é aquela pessoa que quando ela fala, os outros param para ouvir. E ela gosta disso, né? Porque pessoas que têm Mercúrio em Leão gostam de ser ouvidos. São aquelas pessoas que precisam aprender sempre a serem autênticas, nunca esconder de verdade a sua personalidade. Porque as suas características primordiais, né, ali da sua linha de personalidade, elas são faladas, né? Elas são expressadas. São pessoas que têm um caminho muito grande com a criatividade, são pessoas que sabem ensinar, são pessoas que é importante elas sempre compartilharem ali o conhecimento. São pessoas que também têm uma linha muito grande para a arte e também têm um grande caminho com crianças, ensinar crianças, ou até mesmo uma comunicação mais direta com as crianças. E geralmente elas atraem o que elas desejam quando elas verbalizam com paixão aquilo que elas querem muito. Só precisam aprender na vida a dar espaço para o outro falar também. Senão acaba sendo uma coisa muito egóica. Se você tem Mercúrio em Virgem, então eu posso te garantir aqui que a sua mente ela é totalmente racional, analítica, crítica, precisa. São pessoas que se expressam com lógica. É aquela mente que consegue resolver qualquer problema. Ela é muito detalhista. Consegue alinhar todos os problemas, consegue encontrar soluções para os problemas. E são pessoas que geralmente o outro busca muito porque elas ajudam a encontrar soluções aonde está todo mundo vendo escuro. São pessoas que a mente trabalha de uma forma muito organizada. Então, a sua rotina, a sua vida, seja uma forma organizada, é muito boa. Vai facilitar muito. São pessoas que têm ali um foco muito grande em bem-estar, em qualidade de vida, em rotina. Só precisam aprender a não serem tão críticas consigo e com os outros. Também aprenderem a relaxar, porque Mercúrio em Virgem é uma mente que não para, pode gerar muita ansiedade. Então, tá sempre em contato ali com pessoas que realmente possam te ajudar, possam também te trazer essa leveza, essas trocas mais leves, para você conseguir encontrar soluções e não pirar. Pessoas que têm Mercúrio em Libra são pessoas muito diplomáticas, educadas, ponderadas, pessoas estratégicas, pessoas que pensam muito nos dois lados antes de falar, justas, e tem ali, né, uma queda para a arte, para a beleza, para a estética. Eu costumo dizer que quem tem Mercúrio em Libra são pessoas que quando elas se comunicam, elas se comunicam com doçura. São pessoas que você gosta de ouvir falar, porque elas têm essa empatia, não tão emocional, mas essa empatia de ouvir o outro. Só que elas nunca vão criticar ou julgar se elas não souberem exatamente as situações. Detestam conflito e preferem alinhar as coisas antes de entrar numa discussão. E essas pessoas conseguem atrair para sua vida aquilo que elas harmonizam. São as pessoas que quanto mais elas conseguem encontrar leveza, equilíbrio na vida, mais elas conseguem atrair o que elas desejam. Ou seja, quanto mais equilíbrio, bem-estar, harmonia na vida elas tiverem, mais as coisas fluem. Só tem que tomar cuidado com medo de desagradar na hora de falar. Porque às vezes essa questão, esse medo também de ser injusto pode trazer uma omissão e um afastamento de quem você gosta muito. Se você tem Mercúrio em Escorpião, aqui a gente está falando de uma mente extremamente intensa, observadora, profunda, desconfiada, intuitiva e que vai até o fim nos pensamentos. São pessoas que geralmente elas sempre estão encontrando as sombras dos outros. Não são aquelas pessoas que enxergam no raso, elas gostam de mergulhar profundamente em cada situação ou problema. São aquelas pessoas que elas cavucam até descobrir o que está acontecendo de fato. E não se contentam com um sim ou um não superficial. Suas palavras elas podem tanto transformar quanto também derrubar alguém, porque sua fala é extremamente ferina. Embora a mente seja de pura transformação, então elas não têm medo de desapegar ou de finalizar ciclos, falar coisas em que você possa ali ter um afastamento com o outro, a fala muitas vezes pode vir carregada de críticas em demasia que podem ferir o outro sem medo.
São pessoas que atraem o que desejam quando elas ficam em silêncio, quando elas estão intensas dentro daquela entrega. É verdadeiro para elas, é aquilo que elas buscam com alma e paixão. Mas tem que tomar cuidado na hora que falam, porque elas podem derrubar situações e pessoas que às vezes nem precisavam. Se você tem Mercúrio em Sagitário, então a gente tem uma mente aqui extremamente otimista, livre, expansiva, filosófica e pessoas que não pensam para falar, elas falam sem filtro mesmo. São pessoas muito inteligentes, então quanto mais contato com outras culturas elas tiverem, quanto mais elas estudarem, quanto mais absorção de conhecimento elas tiverem, mais a mente delas ativa. É muito bacana quando elas têm contato com pessoas, né, com grupos, com amigos, pessoas de crenças e valores diferentes ou até mesmo iguais a dela, só que são pessoas em que a mente não cabe numa caixa, elas estão sempre ali pensando à frente, no seu futuro, em progresso, em prosperidade. E elas atraem o que elas desejam quando elas põem fé naquilo, elas têm certeza que aquilo realmente vale a pena para elas. E a sua fé, a sua esperança, ela é à frente dos seus pensamentos. Mas tem que tomar cuidado porque essa posição, ela pode também trazer aquela franqueza exacerbada, trazendo muitos conflitos e problemas pessoais. Se você tem Mercúrio em Capricórnio, aqui novamente a sua mente ela é realista, ela é assertiva, ela é objetiva, prática sem rodeios. É assim que você se expressa. São pessoas que têm uma mente muito voltada para os resultados. Para elas não tem esse negócio de firola, de ficar inventando, enrolando. É preto no branco. É sim ou não. Sem tempo. São pessoas que são boas para resolver as coisas, são pessoas que são boas para liderar as coisas, são pessoas que são boas para trabalhar em desenvolvimento de metas. Porém, são pessoas tão diretas que às vezes a sua fala ela pode ferir. E precisam aprender muito na vida a trabalhar a flexibilidade das ideias. Porque nem tudo é só da forma como elas pensam. Precisam aprender também a ouvir o outro e enxergar novas experiências saindo do tradicional. E são pessoas que conseguem atrair muito aquilo que elas planejam. Então a vida delas é um pensamento a longo prazo, não fincado somente no agora. Quanto mais elas tiverem ali o desenvolvimento dela dos objetivos pessoais, das suas metas pessoais, mais elas alcançam porque elas conseguem organizar o passo a passo. Se você tem Mercúrio em Aquário, então a gente está falando aqui de uma mente muito inovadora. Uma mente que pensa fora da caixa. Pessoas que pensam no futuro, são muito boas com tecnologias, grupos, coletivos, questões sociais, causas sociais. Então são pessoas que a mente delas é completamente diferente da humanidade e isso é muito maravilhoso. Porque eu sempre falo, é necessário pessoas com essa energia de aquário para chacoalhar o mundo, né? Então, se você tem esse posicionamento, é muito importante que você nunca se permita viver no mais do mesmo. Sempre tenha trocas com pessoas diferentes, com grupos diferentes. Seja sempre à frente do seu tempo, porque a sua criatividade, suas novas ideias, elas vão te levar para muito longe. São pessoas que atraem exatamente aquilo que elas vislumbram. Ou seja, quanto mais elas enxergam, quanto elas mais se colocam dentro da situação, mais aquilo faz parte delas e aquilo se realiza. Mas só tem que tomar cuidado porque a posição de Mercúrio em Aquário, ela sai completamente das emoções. Então, às vezes, pode ser uma pessoa tão racional que ela não pensa muito no sentimento ou no outro. E se você tem Mercúrio em Peixes, aqui a gente tá falando de uma mente muito mais sonhadora, intuitiva, sensível, pessoas que fantasiam, elas falam através de imagens, mas com a alma. Eu costumo dizer que essa posição de Mercúrio em Peixes são pessoas que elas conseguem idealizar as coisas fora do lado racional. Estão sempre conectadas com a sua fé pessoal, o seu lado espiritual, a conexão com o universo. São pessoas que têm uma mente muito criativa, então é importante sempre elas trabalharem ali a questão da arte, música, porque auxiliam elas a pensar de uma maneira diferente. A fala, ela é através da conexão intuitiva. Então elas são aquelas pessoas que atraem exatamente o que elas imaginam. Meditação, trabalhos espirituais são muito indicados para quem tem esse posicionamento. Tem uma rotina ali de fé, de entrega espiritual, de conexão com cristais, ervas, ajuda muito essa mente a voltar para o eixo. Então elas atraem através daquilo que elas imaginam, fantasiam, e aquilo se torna uma realidade. São pessoas que têm uma fala muito empática, então elas conseguem sentir a necessidade do outro, ajudá-lo também no que for preciso. Tem que tomar cuidado às vezes com muita ilusão, sair muito da realidade e às vezes com ideias muito confusas sobre a realidade. Então sempre que se sentir ali perdido, é importante voltar para si, nem que for através de um mantra, através de uma meditação, para encontrar novamente a realidade para a tua vida. Então é isso, meus amores, essas foram as posições aí de Mercúrio nos signos. Importante você entender, porque assim você consegue se achar cada vez que você achar que você está totalmente diferente da humanidade e trazendo um pensamento muito diferenciado para a sua situação de vida. E se você quer entender melhor, se você acha que esse posicionamento ainda não define você, é importante entender os aspectos que o seu Mercúrio faz dentro do seu mapa astral. Então eu também te convido a fazer uma leitura de mapa astral comigo completa, porque ali eu não vou abordar só Mercúrio, mas tudo que fala sobre a sua vida, fazendo você se reconhecer no mundo. O link tá aqui embaixo na descrição. É só clicar e agendar o melhor dia e horário para você.
Então é isso, meus amores, não esquece novamente aqui, ó, de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar like nesse vídeo, porque é importante que assim eu vou entendendo como que vocês estão aceitando os conteúdos e trazer cada vez mais coisas pra vocês. E também não deixa de me seguir lá na minha outra rede social, porque diariamente você encontra a energia do dia e outras dicas que eu só dou lá. É isso, até o próximo vídeo, um beijo e até mais.